Vocês sabem que Salmo capítulo 89 e versículo 14 diz que a retidão e a justiça são os alicerces, do trono do Senhor. A retidão e a justiça. E que o amor e a fidelidade vão na sua frente. A palavra diz: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Salmo 89, 14. Esse versículo me fala de justiça, de retidão, mas ele também me fala de amor. Ele também me diz que Deus... Ele claramente diz que Deus é um Deus de justiça, mas ele também me fala de um Deus amoroso. Ele diz que há justiça no nome do Senhor, mas também o amor vai à frente de tudo isso. Então, nós às vezes confundimos as coisas. E quero que nessa noite nós saiamos daqui bem claro com aquilo que eu sinto que Deus quer nos falar nessa noite. Sobre justiça e sobre amor. Porque não existe amor sem justiça. Amém? Você conhece algum tipo de amor? Não sei de que jeito você ama. Mas o nosso amor precisa ser justo. O nosso amor tem que ter justiça, tem que ter verdade, tem que ter honestidade, tem que ter tolerância, tem que ter fidelidade. Nós precisamos amar de um jeito justo as pessoas. Eu não posso amar as pessoas usando-as. Eu não posso amar as pessoas suprindo minhas carências. Eu tenho que amar as pessoas justamente, seja quem for. Até meu cachorro precisa do meu amor justo, porque ele precisa de cuidados no momento exato. Agora, também não existe justiça sem amor. Quando eu opero justiça sem amor, eu passo a ser uma pessoa violenta. Eu tento querer fazer justiça com minhas próprias mãos. Eu tento colocar a justiça fora do contexto do amor de Deus que vem me suprir de alguma coisa que eu naturalmente não tenho. Então, a justiça do Senhor está acompanhado do seu grande amor. Amém? Entendemos até aqui? Amém? Porque esta semana aqui em Porto Alegre, nós tivemos um caso de policial bem particular e ao mesmo tempo coisas corriqueiras que nós vemos toda semana, mas me chamou a atenção, porque moradores do Beco do Sorriso, eu não sei se vocês viram essa matéria essa semana em Porto Alegre, um bairro da Zona Norte, se eu não me engano, na Zona Sul de Porto Alegre, soltaram foguetes em um movimento de retaliação, ação policial contra 5 criminosos que foram mortos e que tinham antecedentes criminais, todos moradores do Beco do Sorriso. Tá? Então, a polícia foi ouvida, eles dizem que agiram corretamente, eram todos criminosos, estavam armados. Aliás, a ação policial se deu porque os bandidos revidaram, os bandidos vieram para cima da polícia, a polícia não teve outra que atirar e matar. Só que dentro desses criminosos tinha um adolescente de 15 anos e outro rapaz de 19. É muito triste para nós ouvir essas notícias. Não são notícias que nós dizemos, bem feito, que bom que a polícia fez seu trabalho. Que bom que a polícia fez seu trabalho, mas o nosso coração de homens e mulheres de Deus sofre quando vemos isso. Porque não era o que nós queríamos ouvir. Não é o que nós queremos ouvir. Não é o que nós queremos para os nossos jovens. Claro que por trás desses jovens havia famílias, moradores do Beco do Sorriso, e as suas famílias reivindicaram as mortes, foram, retaliaram, tiraram foguetes na polícia. E então a gente fica olhando esses dois, e aí a gente entra nos comentários das notícias. Eu costumo, às vezes, ver comentários, às vezes até para saber o que realmente está acontecendo, e as pessoas se dividem. É isso mesmo, a polícia tem que matar bandido, bandido tem que ser bom, bandido morto, é isso. Alguns que outros se animaram e riscaram, não, mas gente, pelo amor de Deus, são famílias. Só que a gente começa a observar, né, e são famílias, realmente são famílias, mas são famílias que estão na criminalidade, inteiras na criminalidade. Onde os pais apoiam filhos a ser criminosos e vice-versa. Crianças que se criaram em lares onde o pai e a mãe já são pessoas que estão para o crime, que estão para o tráfico. É óbvio que nós vemos isso porque estão todos armados. Ninguém que é do bem precisa de uma arma em casa. Pelo menos é assim que eu penso.
Então, eu fico pensando, quando eu olho para essas coisas, porque o nosso instinto é dizer, que coisa bem feita. Eu já vi assaltante ser preso ao vivo ali no calçadão. Talvez muitos de nós aqui já vimos isso, né? E a mim, pessoalmente, celebrei que a polícia chegou e prendeu ele ali na nossa frente, botou ele assim, de bruço, porque 5 minutos antes ele tinha dado uma rasteira numa velhinha que vinha caminhando para roubar ela. E eu achei aquilo absurdo. Então, quando a polícia rendeu ele, eu digo, bem feito. Né? Prenderam ele, que coisa boa. Olha só o que fez com uma coitada de uma velhinha, querendo tirar o saláriozinho dela que tinha recebido. Agora, nós olhamos esse lado, mas eu também já tive do outro lado. Eu também já tive do outro lado. Eu também já fui alvo de ações injustas da polícia. Vocês vão dizer, pastora, como assim? Sim, em plena pandemia, por culpa de vocês. Já vou dizendo. Em plena pandemia, nós estávamos aqui, estou brincando, né? Estou aqui agitando, mas nós estávamos em plena pandemia, a prefeita disse, bom, nós precisamos fechar tudo, tem cada um para o seu, não pode fazer culto, não pode, o que nós vamos fazer, meu Deus do céu, sem os cultos? Vamos filmar, vamos lá para a igreja, vamos montar tudo como se fosse um culto, vamos 3 ou 4 só, vocês se lembram o que nós fizemos, né? Então, estavam os rapazes do louvor, estavam com a gente, comigo, com o pastor. Beleza, nós fizemos aqui o louvor, aqui como se tivesse gente, mas não tinha ninguém, nem cadeira tinha. A gente tinha recolhido tudo para os lados, estávamos só nós, 4 ou 5 pessoas aqui. E a porta fechada. Então, em determinado, quando terminou o louvor, eu me fui para a porta, me fui mais para lá, o pastor subiu aqui e seguiu pregando sozinho aqui. Nós ali ouvindo o pastor, 3 ou 4 pessoas. E nossos amigos, nossos vizinhos que nos amam, né, gente? Graças a Deus por eles. Claro, nós precisamos louvar porque eles nos amam. Eles estavam preocupados que a gente se contagiasse de coronavírus, entendeu? Então, eles acionaram a Guarda Civil, a Guarda Municipal para vir aqui, nos denunciaram e disseram que a gente estava fazendo culto. Beleza. E aí, tudo bem. A Guarda Civil começou a bater na porta. E o pastor aqui pensa assim, a cena. Sabe do que o pastor estava falando? De paz. Olha só o insólito, né? A vida, ela é irônica. Então, daí, quando eu abro a porta, eu digo, bom, beleza, olhei pelo olhinho, e os guri me olharam assim, é a polícia. Eu digo, bom, tem que abrir, né? Abre a porta, a guarda municipal, abri a porta, boa noite, mas esse boa noite já veio. Quer que então vamos já com aqueles, não sei como chama, espingarda, não sei o que é aquilo que eles têm, né? Desse tamanho, porque não é pequeno, é grande. E aí, e o pastor aqui seguia pregando, e tinha um biombo, né? E nós ficamos atrás do biombo, o pastor não sabia até ali o que estava acontecendo. E eu disse assim, bom, a minha única função nesse momento é que a palavra siga sendo pregada, e eu me vejo com a polícia aqui com os guris. Os guris começaram a dar para trás assim, né? Tipo, né? E eu digo, bom, sou eu então, Senhor. Então daí digo, bom, eu digo, boa noite, tudo bem? Não, porque não sei o quê, porque vocês sabem que não pode. E já começou a gritar. Mas, meu Senhor, eu tentei numa boa. E eu tenho um princípio que quando uma pessoa está nervosa, você tem que botar a sua mão no ombro dela, né? Dizer, e falar calmamente. Esse é meu princípio para acalmar uma pessoa que está nervosa. Foi o que eu tentei fazer com a guarda municipal. Você disse assim... Calma, gente, a gente não está fazendo culto, meu senhor. Calma uma ova, vai sair daqui. E já fez a volta, já foi entrando com as armas. Porque vocês sabem que não podem fazer. E aí eu digo, não. Quando ele me disse, não, mas só um pouquinho, eu digo, vou lhe explicar, a gente não está fazendo culto. E aí eu comecei a me posicionar, né? Nós não estamos fazendo culto, nós estamos fazendo uma live. Não, porque isso aqui é um culto, vocês sabem que não podem fazer, porque não sei o que. Eu digo... Meu Senhor, entenda uma coisa, nós não estamos fazendo culto, nós estamos fazendo uma live, estamos nós aqui. Então, a guarda municipal, aí quando ele começou a ver que eu não calava a boca, e o castilhana véia, eu tenho uma coisa, se a pessoa não se acalma, eu tentei acalmar. Mas quando a pessoa não se acalma, então eu comecei a levantar a voz. Nós não estamos fazendo culto, meu Senhor, não sei se o Senhor está entendendo. Porque assim, nós não estamos fazendo culto. O senhor não está entendendo que nós não estamos fazendo culto? E aí, eu sei que quando uma abordagem policial, você sabe bem o que tem que fazer, né? Você tem que deixar as mãos à vista, baixar, fechar a boquinha
se colocar disponível e não discutir com a polícia. É isso que diz. Mas eu me esqueci dessa parte. Então, aí ele veio para cima de mim e começou: cala essa boca, fecha essa matraca. E eu disse: não, eu não vou calar porque isso é injusto. A senhora cala a boca, a senhora para de me responder. E eu disse: mas o senhor não está entendendo. A senhora para de me responder porque senão eu vou lhe enquadrar. E aí já... E eu disse assim, artigo 331, acho que é, né, desacato. Eu digo, tá, 2 a 6 meses. 6 meses a 2 anos de prisão. E eu disse assim, Jesus amado, né? Quando eu vi que a coisa vinha... Então eu disse assim, tudo bem. Não, porque aí entraram, olharam tudo. E Fabiano aqui já começou a ficar nervoso, né? E pregando sobre paz. Porque a paz do Senhor, porque nós precisamos ter paz... E os loucos ali na porta. E aí eles foram, pediram documento. Meu filho foi lá, catou o documento para mim, não tinha nem documento aqui. Enfim, gente, foi uma experiência bem, bem chata. Mas, quando eles se deram conta, finalmente, que não era um culto. Ah, mas é uma live. E eu olhei. Oh. Não fiz isso nesse... Sim, senhor, é uma live. Então, tá. Não, porque nos disseram que estava cheio de gente. Não, não está cheio de gente. A gente está seguindo os protocolos da prefeitura, então está tranquilo. Então, não, então está tudo bem. Então é alarme falso, vamos embora. Desculpe aí, senhora. Mas eu vou ter que fazer tudo bem, né? Assinei ali, não sei nem como é que foi depois, mas tá. Eu sei que da hora eu disse assim, eu vou sair com eles lá na frente. Porque eu quero que os vizinhos vejam que foi tudo de boas. Aí então eu saí. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo aqui. Foi um prazer receber vocês aqui. Bom trabalho para vocês. Deus abençoe, que vocês sigam fazendo o trabalho. Porque, né? Aquela hora eu já vi os que nos amam, né? Então, eu penso, gente, que o conceito... A gente tem que entender que não dá para discutir quando tem horas que a gente tem que ficar quieto. E o que é o conceito de bem ou mal? Quando a gente fala em justiça, o que é justiça? Eu fico pensando nessas coisas, porque eu já tive desse lado, mais ou menos, né? Já senti um pouquinho, mas também já vi a justiça sendo feita em determinados momentos em que nós precisamos que a justiça seja feita. Agora, se você vai olhar o panorama, se a gente for olhar o panorama lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fica assim, meio assim, né? Porque lá no Rio de Janeiro, nas favelas... o narcotráfico entrou para dentro das igrejas. Você está sabendo disso, né? Tem igrejas de narcotraficantes evangélicos. Então, eles são narcotraficantes, mas são evangélicos. Eles são pessoas que temem a Deus, mas eles traficam. Você pode entender a confusão, que há uma confusão tão grande em relação a isso, que as gangues, ou como se chama, os grupos, as facções... colocaram nomes cristãos para si. Eles já não são mais os fortões e os detonadores, eles agora são a tribo de Arão. Está lá no G1, vai lá ver. Isso eu não estou inventando essa notícia. Foi notícia de maio no G1. Tribo de Arão, tropa de Arão, aliás. Tropa de Arão. E tem outro nome, Complexo de Israel. Olha que lindo. Oh, glória! E no alto do monte, do morro, o que tem no letreiro de neon? A estrela de Davi. É tudo santificado. Já pegou, sabe a pessoa que se isso pega moda, se isso se torna moda na nossa cidade? Daqui a pouco nós temos aí a família de Deus, narcotraficante, família de Deus. E nós, não, mas essa é a minha igreja. Não, esse aqui é do beco da família de Deus ali, do tráfico. Já pensou se a moda pega? Daqui a pouco estão colocando nas facções pequeninos de Cristo, né? Que já foram nomes que nós usamos aqui. Tomara que nunca use Nova Esperança, né? Porque senão a gente vai ficar feio para nós, Clarice. Mas é o que eles estão fazendo, entendeu? A gente tá vivendo um momento no nosso país de confusão do que é justiça e o que não é. Nós estamos vivendo a verdadeira confusão daquilo que é correto e certo e o que não é. Porque nós olhamos para isso e eu penso assim, por que será que a gente gosta tanto de tudo que é justo quando se trata de nós? Nós gostamos de justiça para nós. Aliás, a gente quando se sente injustiçado, nós ficamos
De cara. Por quê? Porque esse Deus que nos criou, ele colocou na nossa essência esse senso de justiça. Nós temos no nosso DNA o DNA de Deus que nos fala de justiça, porque o Criador, aquele que nos criou, é justo. A Bíblia diz que ele é justo e que ele revela que a base do seu trono é justiça. Agora, queridos, Deus coloca ali no Éden 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, com um só propósito, que era obediência e nos ensinar o bem e o mal. Dentro desse bem e o mal está a palavra obediência. Nós precisamos obedecer, porque o primeiro ensinamento que Deus nos traz ali no Éden é confiança. Vocês confiam em mim? Eu disse para vocês não comerem dessas árvores, mas vocês confiam em mim? Por que vocês não podem comer? O homem não confiou em Deus. O homem não confiou no seu Criador. Ele tentou fazer o seu próprio senso de... Ele criou a partir dali o seu próprio senso de justiça. Então nós vamos perdendo, nós vamos nos distanciando cada vez mais do que seria o bem e o mal, a partir do conceito que Deus tem do bem e o mal, o nosso Criador, e não a partir daquilo que são nossas crenças. Nós temos crenças. Os traficantes têm suas crenças, eles acham que estão fazendo bem. As famílias dos traficantes têm suas crenças, eles acham que são justos e estão fazendo muito bem. O que é mais... Eu, sinceramente, amados, eu já cheguei num ponto que eu tenho confusão, às vezes, do que é o bem e o mal. Eu às vezes fico questionando, será que isso é uma crença ou se realmente, será que isso está correto? Isso é correto ou é uma crença? Imagina que todos nós temos a mesma confusão. Tem momentos que nós não sabemos como agir. Será que eu faço gato? Porque, político tudo é ladrão, então vou fazer um gato. Fazer um gato da água, da luz. Político rouba mesmo. E nós vamos criando as nossas próprias crenças, justificando as coisas erradas. Porque estamos perdendo cada vez mais o senso de justiça, algo que tínhamos desde o início dentro de nós. Então, o que Deus tem para nos dizer sobre o bem e o mal? Porque a gente não vai sobreviver nem física, nem mental, nem espiritualmente, sem saber o que Deus tem para nos falar sobre o bem e o mal e a sua justiça e o seu amor. Amém? Gênesis capítulo 3 nos conta que Deus, e isso para mim é a prova de que Deus queria nos ensinar, porque no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem é expulso do paraíso, o homem Adão e Eva, eles diz que Deus até meio irônico, porque Deus manda eles irem embora, mas eles lembram que eles estavam nus. E o que eles fizeram para se cobrir? Botaram umas folhas, lembra? Pegaram umas folhas para se cobrirem. Porque perderam a inocência. O pecado fez que o homem perdesse a inocência. A inocência não nos traz vergonha do nosso corpo. Nós temos vergonha de estar nus porque nós perdemos a inocência. Você vai ver uma criança, ela não tem vergonha. Por quê? Porque está no seu estado natural. Agora, quando nós crescemos, nós nos tornamos conhecedores do bem e o mal. Nós começamos a ter o senso e a vergonha de nos expormos. E cada vez mais, quanto mais crescemos, mais vergonha temos. Então, nós vamos olhando de que Deus, quando expulsa Adão e Eva do paraíso, diz, vocês vão. Mas, olha só, diz que Deus pega peles de animais, é a primeira vez que se fala em sacrifício de animais, e diz que Deus faz roupas para eles. Então, esse gesto de Deus de dar roupas a Adão e Eva ao sair do paraíso, naquela condição, ao mundo hostil, nos diz que Deus... Ele nos daria o que precisássemos para sobreviver nesse mundo. Vocês vão. Eu estou fazendo uma justiça. Eu estou fazendo justiça. Vocês mereceram. Mas eu estarei sempre cuidando de vocês. Dentro desse mundo hostil. Porque ele sabia que estava enviando eles a um mundo hostil sem justiça. Injusto. Um mundo em que ainda não tinha nenhuma referência de Deus. Adão e Eva iam construir algo novo a partir daquele momento. Como construíram? Eu me lembro que a minha única batida de carro, tenho até orgulho de falar isso. A minha única batida de carro, eu recém tinha tirado minha carteira, tinha só 19 anos, e então eu usava o carro do meu pai,
e eu bati o carro, arrebentei o carro do cara que vinha na frente e, consequentemente, o carro do meu pai. Quando cheguei em casa, eu não sabia nem como falar com meu pai, né? Bati o carro, meu pai me olhou e disse, tá bom, tu vai pagar, imagino, né? Então, meu pai foi justo, me ensinou ali que ele, mesmo sendo meu pai, as consequências daquilo que tinha acontecido não iam mudar, as consequências iam ser minhas. Então, ali eu aprendi que eu preciso pagar aquilo que eu estrago. Eu aprendi ali que aquilo que é feito por mim, eu preciso reparar, seja o que for. Eu não vou ter o papai para reparar o meu erro. Então, meu pai continuou me dando o carro para andar, eu continuei andando. Nunca me disse, agora não vai andar mais esse carro. Nunca ouvi meu pai falando isso. Mas ele me disse, é contigo. Tu pode seguir andando, não tem problema, mas é contigo. Consequências. Porque nós precisamos ter essa noção. E que bom quando os nossos pais nos passam isso. Papai e mamãe não estão todo o tempo ali, nos livrando das consequências. Você que é pai, nessa noite, não livre seu filho das consequências. Eles precisam aprender que nesse mundo haverão consequências. E que nem sempre elas serão reparadas por nós, os pais. Eles precisam sofrer os danos que eles fazem às pessoas. Então, nós vemos que lidar com o mal requer, como regra número 1, a compaixão, amados. Que esse é o nosso tema central nessa noite. Porque a compaixão é um sentimento nobre que está associado à empatia. Ou seja, ao me colocar no lugar do outro. Somente uma pessoa empática é capaz de sentir compaixão. Pessoas sem empatia podem até ser psicopatas. Psicopatas são pessoas completamente ausentes de empatia. Elas não sentem a dor do outro. Então, é um sinal de que nós somos pessoas compassivas, que nós somos empáticas, que nós reconhecemos a dor do outro e nos associamos a ela, ou nos compadecemos, ou fazemos algo, queremos fazer alguma coisa para ajudar o outro a passar por aquele momento. É diferente sentir pena, preste atenção, é diferente sentir pena e compaixão. São duas coisas diferentes. O sentimento de pena vem carregado de julgamentos. Vem carregado de coisas negativas. Nós julgamos, nós dizemos por que será que a pessoa está passando por aquilo. Se não tivesse feito isso, não estaria. Mas a compaixão vem cheia de compreensão. Quando nós somos compassivos, nós compreendemos por que as pessoas estão passando por aquilo. E o sentido de pena me diz que eu sou superior a essa pessoa. Quando eu tenho pena, eu me coloco no lugar de superioridade. Se fosse comigo, eu não teria feito. Se fosse eu, jamais teria me acontecido. Eu sou melhor que essa pessoa. No fundo, nós pensamos assim quando temos pena. Que pena. Que pena me deu. Mas essa pena não traz nenhuma ajuda. Ela só fica observando outra pessoa se lascando ali. Então, só que Deus está encarnado no nosso semelhante. Quando nós não temos compaixão, porque a compaixão nos iguala ao outro, nos deixa num sentido de igualdade ao nosso semelhante, porque é no outro, é no semelhante, nas pessoas que estão na minha volta que eu toco Deus. Você sabia disso? Olhe para a pessoa que está do seu lado e só olhe nos seus olhos, nem a toque. Só olhe nos seus olhos, pois é aí que nós vemos Deus. É no outro que nós vemos com esses... mas tem gente que diz assim, mas eu não vejo Deus. É só olhar para o lado, você vai ver Deus. Deus se manifesta e nos dá a oportunidade de termos atos de compaixão e de sentirmos que Ele está do nosso lado através da vida do outro. Porque é o outro que nos visita quando a gente precisa. É o outro que nos ajuda. É o outro que estende a sua mão. É Deus usando o outro. Você entende o que eu estou falando? Então, você, quando toca e abraça uma pessoa, você está abraçando Deus, você está abraçando o próprio Jesus. Então, é no outro que Deus é amado, é no outro que Deus é tocado, é no outro que Deus é olhado. E atos de compaixão nos trazem essa verdade, porque Deus está encarnado no outro. E se nós vamos ver Jesus nos deixou vários exemplos desses atos de compaixão. E o próprio Jesus diz que vendo as multidões, sentiu compaixão delas. A Bíblia nos diz que teve grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Também nos fala de que Jesus, chamando os discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Foi naquele momento em que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? 3 dias estavam
estavam com ele, Jesus disse, me compadeço porque elas não têm o que comer, eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia também nos diz que quando Jesus viu aquela viúva que ia enterrando o único filho que tinha, diz que quando Jesus passou por aquele, como se chama o cortejo fúnebre, diz que Jesus passou por eles e teve compaixão. Diz que ele foi movido com íntima compaixão por aquela viúva. Então Jesus para o cortejo, se dirige à viúva que estava chorando e manda o rapaz sentar o morto, e o morto se senta. Jesus ressuscita aquele rapaz e o entrega à mãe. Então Jesus foi movido de compaixão no momento em que viu Maria chorando por Lázaro, que tinha morrido. Diz que a Bíblia diz que ele se moveu de seu coração. Diz que Jesus começou a chorar porque viu Maria chorando, seus amigos, as pessoas que estavam perto dele. Então Jesus é movido à compaixão por muitas vezes. Só que a compaixão de Jesus sempre gerou uma ação. Compaixão gera ação, gera justiça. Porque é um amor que é justo, que opera a justiça, que opera uma ação. É diferente de nós só ficarmos contemplando com pena. O problema é que o nosso orgulho nos impede de sermos pessoas compassivas. Esse que é o problema. Nós queremos às vezes ser melhores que Deus nessa compaixão. Nós queremos ajudar as pessoas, mas desde uma zona de superioridade. Eu vou ajudar para me sentir o cara. Então, precisamos ser pessoas compassivas? Sim. Precisamos, é urgente, mas não, porque não podemos ficar indiferentes às pessoas. Mas o que é realmente a compaixão? Essa pergunta que eu faço nessa noite. Que noção nós temos de compaixão? Porque você sabe que eu vou começar dizendo o que compaixão não é. Para que você entenda nessa noite, fique claro. Compaixão não é, você não pode ajudar. Quando não é compaixão? Quando você tenta ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Tá? Você não ajuda alguém que não quer ser ajudado. Você quer anotar isso? Anote. Porque nessa noite nós queremos deixar claro o que é compaixão. Você não pode ajudar quem não quer ajuda. Jesus pergunta para o paralítico, quer ser curado? Pergunta. Jesus precisava saber se ele realmente queria ser curado. Por que Jesus faz essa pergunta? Faz essa pergunta também ao cego. Ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, diz o cego, né? E então Jesus entende ali que ali há uma vontade de ser curado. Mas existem pessoas, e eu quero que nós entendamos nessa noite, nós temos falado tanto disso ao longo desses anos. Eu sou uma pessoa que falo muito sobre isso. Eu repito nessa noite. Tem pessoas, amados, que estão apegadas à sua dor. Entende? São pessoas que elas não vivem sem um senso de vitimação, por exemplo. Elas precisam se sentir vítimas da sociedade, da sua família, do seu cônjuge, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, do seu patrão. São pessoas que elas estão numa posição de vítimas e nós não vamos tirar elas dali porque elas se apegaram. Elas têm a vitimação como um cachorrinho de estimação e uma muleta com a qual elas não sabem viver. Se você tirar dela a vitimação, ela não vai saber sobreviver nesse mundo. Porque todo o seu senso de sobrevivência está na vitimação. E nós queremos fazer que a pessoa saia daquilo. Mas ela não quer ser ajudada. E tu diz assim, para de ter pena de ti. Toma uma atitude, vai lá fazer um tratamento, encara essa mudança, entra nesse programa, te interna, vai fazer aquilo ali, a pessoa, não, isso não é para mim. É uma pessoa que não quer mudar. Você às vezes está ali lutando com seu esposo que está, a sua esposa que está acima do peso, vai tomar vergonha nessa cara, olha essa barriga. E a pessoa olha e diz assim para ti, coisa boa essa barriga, e bate. O que tu vai fazer com uma pessoa que pensa assim? Deixa. Não adianta falar. Sabe? Porque a pessoa decidiu ficar naquele lugar cômodo. Você ri, mas é verdade. Tem muita gente que tem orgulho da sua barriga. Num tempo em que eu não estou falando aqui de estética, gente. Eu estou falando que não tem nada a ver com estética, eu estou falando de saúde. Eu estou falando aqui de saúde, onde nós temos informação hoje, tá? Que é necessário a gente caminhar, a gente fazer um exercício, a gente se alimentar direto. Mas a pessoa insiste em comer bobagem. A pessoa insiste em comer
coisas que não deve. A pessoa insiste em viver uma vida quieta, sem caminhar, uma vida ali sedentária. O que nós podemos fazer quando vemos uma pessoa assim do nosso lado? Ela não quer ser ajudada. Aí nós vamos lá fazer aquela comidinha gostosa, vamos fazer uma coisa diferente, a ver se motiva a pessoa. Não adianta, ela não quer. Ela quer comer a bobagem, ela quer comer o lanche, ela quer comprar Ronaldo toda semana. Entendeu? Ela se entope de batatinha do Mac e Coca-Cola. E o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Né? Diante de uma pessoa que insiste em usar drogas, por exemplo, né? Insiste em querer seguir viciado no seu vício, seguir no álcool, seguir no cigarro, o que nós podemos fazer? Nada. Queres ser ajudado? Queres ser curado? Não, não quero. Então tá, meu filho, não toma meu tempo, segue tua vida. É o que nós precisamos fazer, porque nós às vezes insistimos em querer ajudar quem não quer ajuda. E sabe, você não tem ideia quanto isso nos desgasta. É aquela criança, né, que está doente, mas não quer tomar remédio. Agem como crianças, né? Mas meu filho, tu conversa com teu filho pequeno. Você precisa tomar o remédio, meu filho. Não quero, é ruim. Mas a gente precisa dar o remédio, porque nós somos pais responsáveis. Então nós precisamos às vezes, usar de mentiras piedosas. E às vezes umas pessoas nos dizem assim: mas nós não podemos mentir para o nosso filho. Meu Deus, se eu não mentisse até o dia de hoje para os meus filhos já não estavam nem vivos. Porque eles precisavam dizer: não, mas não é remédio, é um suquinho. Tinha que mentir, né? Suquinho, sim, tomo. Pô, então vai no suquinho. Eu me lembro que minha avó, minha irmã, ficou um tempo da sua infância que queria só tomar Coca-Cola. Ela queria todo o tempo Coca-Cola. Coca-Cola, imagina, né? Nós íamos para a casa da minha avó. Minha mãe, às vezes, até nos comprava Coca-Cola, mas minha avó não tinha dinheiro. Eu dizia: avó, não tem dinheiro para comprar Coca-Cola. Minha irmã começava: mas eu quero Coca-Cola. Minha avó um dia disse assim: então tá, fica bonitinha aí que a avó vai fazer uma Coca-Cola caseira. Minha irmã, coisa boa. A Coca-Cola caseira da minha avó era um café preto, frio, geladinho, com bastante açúcar. E olha aqui, botou dentro da garrafinha de Coca-Cola caseira. Ela tomou, que Coca-Cola boa, tomou todo o café. Então ela já chegava na casa da minha avó e dizia assim: Coca-Cola caseira, avó. E a minha avó fazia um cafezinho, entende? Às vezes nós temos que fazer assim, porque uma criança, não tem como tu explicar para a criança: não, eu não posso, não, porque não dá. Às vezes nós precisamos dessas mentiras piedosas. Eu aprendi isso com a minha avó. Quando chegou a hora dos meus filhos, eu digo assim: se a minha avó enganava a minha irmã com café preto, quando chegar meus filhos eu vou enganar também. Então, uma vez nós ficamos sem leite em casa. 4 horas da manhã, minha filha tomava 3 mamadeiras de leite por noite. A minha primeira filha. Então, e gostava do leite com... Lembra daquele Quick? Não sei nem se tem ainda, aquele de morango, né? E eu me lembro que ela tomava o leitinho dela com Quick. Então, 3 horas da manhã, ficamos sem leite. E Fabiano olhou para mim e disse assim, bem baixinho lá na cozinha, ela lá na cama dela, diz assim, e ela dizia, leque, dizia ela. E Fabiano disse assim, vamos, eu disse assim, disse para ele, pega o iogurte de morango que tem aí, sampa ali na mamadeira. E diz que é leite com Quick. Vamos fazer o quê, né? Não tem outra. E sampei-lhe, pensando que minha avó tinha enganado a minha irmã. Aí, toma o leitinho. Aqueci um pouquinho o iogurte, né? E ela começou a tomar E Fabiano me olhou e fez assim, começou, tomou. E Fabiano conseguiu enganar ela, né? E aí Fabiano olhou para ela assim na cama e disse, tá bom esse leitinho, minha filha? E ela olhou assim, tirou assim a mamadeira e disse assim, ô Gucci. Então, ô Gucci, pai, vai enganar essas crianças agora, né? Minha irmã, coitada, nascida em 1975, né? Não vamos comparar as gerações, 1995, né? Vai tentar enganar as crianças agora, né? Mas é o que a gente tentava fazer, né? A mesma coisa as vacinas. Quem é que gostava, qual mãe que gosta de levar filho para se vacinar? Jesus amado, a gente sofre, dói, porque é uma choradeira, mas precisa se vacinar, né? Então eu dizia assim, meu filho quando começou a entender que era vacina, ele dizia, não quero. Eu dizia assim, vai ser só uma picadinha de mosquito, tu vai ser mosquitinho te mordendo ali. E ele foi confiando, uma picadinha de mosquito. Só que quando chegou lá, já tinha 5 anos, né? De bebê não se lembrava das vacinas, chegou e pá, vacina. E ele me olhava,
me olhou assim, porque ele não chorava, né? Quando ele disse, e aí, minha filha, eu não te disse que era uma picadinha só de mosquito? Eu disse assim, não, da próxima deixa os mosquitos de casa me picar mesmo, dizia. Porque não adianta, a gente não consegue enganar as crianças, elas são espertas já. Elas já vêm com DNA diferente. Mas é fato de que nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Vamos voltar ao assunto agora, porque saí completamente, né? Mas outra coisa que nós precisamos ver é que, nessa questão da compaixão, é que quem deseja mudar realmente faz com muito pouco. Sabe? Nós damos muito pouco quando uma pessoa realmente queremos... Às vezes a gente dá migalhas para uma pessoa em ajuda, e a pessoa pega aquilo e realmente... E muda, porque talvez a maior razão de estresse dos ajudadores, tá, que somos nós muitas vezes esses ajudadores, sejam pessoas que são sanguessugas. Nós temos às vezes pessoas que sugam toda a nossa energia, elas são demandantes e fazem que nós esqueçamos de pessoas que realmente às vezes precisam da nossa ajuda, porque elas tomam toda a nossa atenção e nós ficamos só na volta daqueles que ficam sugando a nossa energia. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sei quantos de vocês estão se sentindo muito cansados a essa altura do ano, mas questione-se se você não está dando ajuda demais a pessoas que não querem ser ajudadas. Porque quando nós damos pouquinho para uma pessoa que quer mudar, ela vai mudar. Ela vai usar aquilo e vai mudar em nome de Jesus. Eu lembro do meu avô, tentando ajudar minha avó, ele fez bem pouquinho. Até que andou bem. Minha avó era uma senhora muito... Eu sempre conto que ela era uma bênção, né? Era uma pastora, uma bênção. Mas, como dona de casa... Ela tinha seus problemas, ela era extremamente estabanada. Uma pessoa pensa assim, minha avó era aquela que botou álcool na comida, ela fazia qualquer disparate assim. Então, meu avô já conhecia sua esposa, então minha avó era aquela que saía e deixava o ferro ligado. Lembra daquele ferro antigo que não desligava, né? Minha avó era aquela, ia embora e deixava o ferro ligado, ia embora e deixava a porta aberta, ia embora e deixava a janela aberta, ia embora e deixava, sabe... E então meu avô começou a usar uma estratégia. Começou a botar cartazes dentro de casa. Eu me lembro de cartazezinhos que ele botava. Desligue o ferro. Botava cartazes, né, onde ela passava. Botava na porta. Feche a porta com chave antes de sair. Então a casa da minha avó era cheia de recadinhos do meu avô. Ele até tentou. E ela, esse velho, pensa que eu sou criança, mas ela, graças aos recadinhos dele por todo espalhado, não aperte esse botão, cuidado, perigo de choque elétrico, ele botava. Então, e ela ia então se cuidando, esse velho, pensa que eu sou uma criança, mas ela agia como criança às vezes. Agora, uma vez ela quase nos matou com um botijão de gás, me lembro só do meu avô botando nossa cabeça em pleno inverno para fora das portas, assim, para respirar um ar, porque ela deixou o fogão ligado, quando acordamos e a casa estava invadida de gás. Então, eu penso que pessoas que querem ser ajudadas, elas fazem por um pouquinha coisa, elas vão aceitar aquela ajuda, elas vão pegar e vão sair adiante com aquele pouquinho que nós damos dela, nós vamos ver como nós estamos ajudando. Outra coisa é insistir em ajudar quem não quer se ajudar, porque quando a gente insiste, aí nós entramos, aí é a nossa postura, porque essa insistência nossa de querer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas revela a nossa culpa. Nós sentimos culpa por alguma coisa e nós vamos insistindo em ajudar as pessoas. Então, eu preciso me perguntar, será que eu preciso ser precisado por medo que me abandonem? Às vezes eu ajudo e insisto em pessoas que não querem ser ajudadas, porque eu carrego uma culpa onde eu preciso ser precisada. Entende isso? Eu preciso que alguém precise de mim. Parece uma coisa muito louca, mas muitas pessoas são assim, porque elas têm medo do abandono, elas têm medo de não serem precisadas, elas têm medo que as pessoas esqueçam delas. Então, nós vamos pela vida tentando não nos fazer, para que a gente não se sinta mal. E tem pessoas que elas têm, que elas veem a nossa culpa, elas enxergam, principalmente filho. O filho, ele é craque em distinguir o pai que sente culpa em relação a ele. E ele já sabe, ele é malandro.
E ele sabe que tu sente culpa por alguma coisa e ele vai te manipulando. E tu vai sempre fazendo as coisinhas que ele quer. Porque no fundo, tu tem alguma culpa lá dentro em relação a esse filho que precisa ser reparada. Então, queridos, a verdadeira compaixão é aquela que fazemos sem nos dar conta. A gente não se dá conta, sabe? A gente não faz para se sentir melhor. A gente não ajuda para se sentir melhor. A gente não ajuda para a gente se sentir aliviado de que somos pessoas que ajudam. A gente ajuda sem nos dar conta. A gente ajuda sem se perceber o bem que estamos fazendo pelas pessoas. Não é aquela ajuda que dizemos, como eu me sinto bem ajudando. Você já disse isso aí? Você já falou isso aí? Como eu me sinto bem ajudando. Pois isso, por trás dessa frase, tem um coração que não está ajudando com a motivação correta. Porque por que eu me sinto bem quando estou ajudando? Senão porque lá dentro eu estou curando alguma ferida de culpa e que eu me sinto importante, sendo precisado, então eu vou deixar isso, sabe? Isso não é compaixão. Se sentir precisado e se sentir bem porque estamos ajudando. Eu não estou dizendo aqui que você, eu vou me sentir mal então porque eu estou ajudando. Não, mas se avalie. Como é que eu me sinto depois de ajudar? Eu me sinto, coisa boa, parece que lavei a minha alma. Coisa boa ajudar as pessoas. Mas aí quando é a vez da gente, a gente não aceita ajuda, sabe? Então, nós precisamos nos avaliar. Por que estamos ajudando? Porque a Bíblia diz que a minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita está fazendo. Ou seja, a gente tem que fazer o bem, a compaixão deve se mover sem nenhuma motivação oculta. Nós não podemos ter motivações no nosso coração erradas, de nos sentirmos bem com a gente mesmo, porque na verdade a gente não está nem aí para o outro, a gente quer se sentir bem. No fundo, é a gente que precisa se sentir bem. É a gente que precisa se sentir um pouco melhor, superior ao outro. Então, nós vemos, por exemplo, que sabe aquela ajuda que a gente vai, as pessoas vão com o celular filmando tudo que fazem. Ajudamos uma família que está lá, veio o temporal e deixou essa família sem casa. E lá estão as pessoas filmando. Trouxemos telhas. E estão lá nas redes sociais. Gente, isso não é ajuda. Isso não é compaixão, isso é autopromoção. Eu preciso me promover, preciso dizer para todo mundo que eu estou ajudando. Cuidado com isso. Porque isso em nada nos acrescenta. E Deus olha o nosso coração. E Deus está olhando o nosso coração. Vocês sabem que lá no início da era cristã, os cristãos começaram a ser mortos, perseguidos e morrer nos circos romanos, com brutalidades horríveis. Só que os cristãos que foram ficando e olhando para aquilo, o que eles viram? Que aqueles que morriam eram exaltados. Meu Deus, morreu por Cristo, olha só. E aquilo começou a se tornar um glamour. Gente, começou a virar moda morrer por Cristo. Você sabia disso? As pessoas se prontificavam a ir, brigavam para ir lá para o circo romano para morrer. Porque elas precisavam se sentir que estavam morrendo por Cristo. A motivação completamente errada. Porque uma coisa é morrer por Cristo sem que ninguém, não tive como, me mataram, eu não consegui fugir. Mas uma coisa é eu me botar lá e dizer, matem-me, porque eu quero me tornar um mártir. Eu quero ser exaltado, que meu nome fique, que fique meu nome registrado de que eu morri por Cristo. Era isso que os cristãos começaram a fazer. Eles se tornaram pessoas horríveis. Pensa assim, eu penso Jesus olhando para aquilo, meu Deus, não entenderam nada. Então, eu me lembro que uns anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com as mulheres Aglow aqui na igreja, nós dissemos assim, surgiu, né? O que nós vamos fazer? Vamos ao lar de idosos. Beleza. Então, as mulheres do Aglow se programaram, junto com os jovens, fomos ao lar de idosos. Quando eu cheguei lá no lar de idosos, a gente tentando cantar e fazer as coisas para os velhinhos, e dar comidinha, e entreter eles cantando, não sei o quê, e os velhinhos tudo assim nos olhando, tipo, sabe? Aquilo. Aí chegou a cuidadora dele e disse assim, olha, é que essa semana passou o grupo de não sei o quê, o grupo de pagode, o grupo de não sei o quê. Toda semana ia a gente lá fazer caridade no lar de idosos. Nós éramos só mais um grupo ali dentro. E, por sinal, era o dos piores, porque a gente nem ia com banda, né, para tocar, nós íamos só levar alguma coisa. Quando eu voltei, o Espírito falou comigo, o que nós queremos dentro desse lugar? O que nós estamos fazendo lá?
Nós estamos realmente atendendo às necessidades desses velhinhos? Ou nós queremos que nos vejam lá dentro, tirar fotos e dizer que nós estamos fazendo caridade? E na hora eu me liguei, nós estamos querendo promoção. Nós estamos usando esses pobres velhinhos para dizer que a igreja, a família de Deus, junto com a Glow, esteve lá no lar de idosos. Olha só que legal. Na hora o Espírito falou comigo como pastor e eu disse, reuni as gurias de novo, digo, gurias, assim, é muito legal a gente ir no lar, beleza, mas eles precisam de nós ali, há uma necessidade? Não, não há. Eles estão sendo assistidos. Todo mundo vai lá. Eles têm de sobra isso que nós estamos levando. Então, daqui para frente, nós vamos trabalhar onde nos necessitem. Nós precisamos olhar as necessidades, onde somos necessárias, porque aí é onde nós vamos entrar. Não onde nós vamos lá tirar fotinhos e ficar legal. Gente, nós não fizemos mais, não fomos mais lá. Deus nos deu outra direção, tomamos outro rumo, tentamos ajudar de outro jeito outras pessoas, do jeito que Deus foi nos trazendo, mas sempre com essa direção, que a minha mão direita não saiba o que a minha esquerda está fazendo. Porque senão para Deus isso não conta nada, amigo. Não conta nada. Se a gente quer se promover. Então, outra coisa que nós precisamos considerar, já terminando, é muito comum que aqueles que recebam nossa ajuda, quando não foi solicitada, terminem nos odiando. Você já passou por isso? Pessoas ingratas. Você ajudou. Sabe esse tipo de pessoa? Será que só fui eu só que passei por isso? Quantos podem levantar a mão e dizer pessoas ingratas que passaram? Você disse, que é ingratidão? Depois de tudo que eu fiz. Porque quando nós tentamos ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, queridos, nós vamos sofrer a ingratidão. Por que nós sofremos ingratidão? Porque ajudamos quem não quer ajuda. Insistimos em ajudar quem não quer e não precisa a nossa ajuda. Mas a gente encasquetou que tem que ser ajudado. Entendeu? Por quê? Porque os relacionamentos desequilibrados no dar e no receber não têm futuro. Precisa haver um equilíbrio, porque quando eu ajudo uma pessoa, a partir dessa visão de que eu só que ajudo, eu me coloco numa posição de superioridade, e dentro dessa ajuda eu preciso me colocar numa postura de igualdade. Eu preciso me ver igual àquela pessoa que estou ajudando. Então, na maioria das vezes, vamos receber ingratidão. Porque a pessoa, no fundo, ela diz assim, eu não preciso de vocês, sabe por quê? Porque vocês me fazem sentir miserável, aquele coitado que precisa de ajuda. É isso que as pessoas, o que vai dentro da pessoa que é ingrata. Então, a razão, muitas vezes, de muita gente estar infantilizada dentro das igrejas, já de passo digo isso, gente infantilizada que precisa sempre de atenção, que precisa sempre de cuidado, que precisa sempre ser... como é que se diz? Sempre assistida, encorajada, né? Vista, olhada, infantilizada no jardim de infância. É porque nós ajudadores, e presta atenção, você que é ajudador, isso que estou falando para líderes, estou falando para pessoas maduras, cristãos maduros, que estão sempre dispostos a ajudar. Se cuide com isso, querido. Abra os seus olhos espirituais para isso, porque você está infantilizando pessoas. Você não está permitindo que essas pessoas cresçam. Entendeu o que eu estou lhe falando? Sabe? E aqui não estou falando só de igreja, estou falando de família. Nós temos familiares que não pedem a nossa ajuda, mas a gente insiste em que precisam ser ajudados. A gente vai lá, deixa um dinheiro. A gente vai lá e compra uma coisa. A gente vai lá e faz uma coisa. E a pessoa diz, mas não precisa. Não, mas toma. E a pessoa, mas não precisa, não quer. Mas toma. Porque eu preciso te dar. Entendeu? Não é tu que precisa, eu preciso te dar. Eu preciso, porque eu preciso me sentir bem dando alguma coisa para alguém. Abra os seus olhos espirituais, amados. Porque isso te cansa. Isso está sugando toda a tua energia. Eu aqui não estou pregando que você não precisa ajudar as pessoas. Nós aqui como igreja temos ajudado muitas famílias que têm passado por aqui. Estamos continuamente ajudando. Mas saiba a diferença entre ajudar e mimar. Ter compaixão e ter pena. Que seu amor seja justo.
constantemente justo e que sua justiça carregue o amor de Cristo. Amém? Eu queria que nessa noite a gente ficasse de pé e orássemos sobre isso. Nós precisamos orar como igreja. Porque eu sinto como pastora que o Senhor nos desafia a novos horizontes. Eu sinto que Deus está nos levando a uma outra coisa como igreja. E talvez nesse momento, você mais do que nunca como líder e como pessoa que às vezes não é líder aqui comunitário, mas é líder dentro da sua família. Você é chefe de família, você às vezes é mulher, mas se sente que a carga é contigo. Para você parar de se sentir responsável pelas pessoas. Você não é responsável. O pastor falou tanto domingo passado sobre isso. As cargas, as responsabilidades. O pastor ministrou sobre isso. Mas nessa noite eu te chamo para que a gente olhe exatamente para isso. Compaixão com amor. Compaixão com amor. Será que nessa noite nós podemos avaliar onde nós estamos errando? Porque o Espírito Santo está nos sondando nessa noite. Onde estamos errando? Te faz essa pergunta nessa noite. Pensa em pessoas que tu estás continuamente aqui, ó. Pensa em situações que tu estás continuamente tentando reparar. Te faz essa avaliação. O Espírito Santo está nos falando nessa noite, amados. Às vezes nós não vamos adiante como pessoas. Está tudo trancado. Nosso trabalho, nossas finanças, nossa vida espiritual, nossa vida relacional, está tudo trancado porque nós estamos colocando a nossa energia onde não deve ser colocada. Nós estamos sentindo pena, mas a gente não está sendo compassivo, que é outra coisa. A compaixão te move a uma ação exata, precisa, certeira, guiada pelo Espírito. Livre dos teus traumas e das tuas feridas. Então quero que nessa noite a gente fechemos os nossos olhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Porque eu sei que tem pessoas aqui que estão esgotadas de ajudar as mesmas pessoas. Você tem falado, você tem dito, você tem mostrado, você tem insistido, falado de novo, dito de novo. Você está toda hora dizendo, ajudando, socorrendo, indo visitar, reparando o dano. E você não vê as coisas andando como deveriam. Então nessa noite eu quero que a gente faça uma oração nessa noite. Nós vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo nessa noite revele a nós onde nós estamos realmente nos boicotando. Onde nós estamos entulhando os nossos poços. Ó Senhor, amado Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Te louvamos nessa noite, Jesus. Eu oro por todos os meus irmãos que são ajudadores. Todos os meus irmãos que têm o dom de ajudar. Eu oro por todos os meus irmãos que tiram do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, da sua bondade, para ajudar pessoas de diferentes tipos. Eu oro para que nessa noite a sabedoria que vem do alto esteja sobre suas vidas. Para elas saberem exatamente como que elas têm que agir daqui para frente. Senhor amado, o Espírito Santo nessa noite te fala. E vai te dirigir no momento certo. Oh, aleluia. Levanta a sua mão aí. Você que se sente assim como eu terminei de falar. Muitas vezes esgotado, já não sabe mais o que fazer. Levanta a sua mão aí. O Senhor está te abençoando nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Senhor, olha para essas pessoas, Jesus. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe entendimento. Oh, Senhor, que em horas difíceis teu Espírito Santo possa estar, Senhor, aconselhando, guiando, trazendo um momento de sabedoria, a palavra, o posicionamento que precisam tomar. Oh, Senhor, que eles sejam movidos pela compaixão que realmente vem do teu Espírito aos seus corações, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem lesadas por outras que são ingratas. E sempre que pensam assim, é um ingrato. Olha só tudo que eu fiz, foi embora, nunca mais me deu satisfação, não falou mais comigo. Tem gente que não nos cumprimenta mais, irmãos, e a gente não sabe nem por quê. Levanta a tua mão aí, em nome de Jesus, nós queremos orar por ti. Que nessa noite, Senhor, tu possa estar curando todas as feridas. Ó Pai Santo, vem com teu Espírito curar a ferida.
Curar, Senhor, as mágoas, os ressentimentos. Que tu deixes seu coração leve, Senhor, para que eles possam continuar ajudando de uma maneira sã, de uma maneira saudável, correta, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Receba, 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 receba. Receba em nome de Jesus. O Espírito te ministra nessa noite. O Espírito Santo te ministra. E Ele te diz, tu tem que continuar fazendo o que tu faz. Mas desvia o olhar de algumas pessoas e vai começar a olhar para outras. Desvia teu foco. Fecha esse ciclo em nome de Jesus. Fecha esse ciclo em nome de Jesus. Oh, Senhor, ajuda os nossos irmãos, Senhor, a terem sabedoria, Pai. Nós queremos orar também por pessoas que não sentem, não conseguem ajudar outros. Eu não vou pedir que você levante a mão, porque de repente você se sente constrangido. Mas você talvez pense assim, mas eu tenho uma dificuldade para ajudar. Eu tenho uma dificuldade. Nessa noite o Senhor também toca a tua vida. E tu começa a ser movido através do Espírito por compaixão. Que quando tu observes a necessidade do outro, tu comeces a ver Jesus naquela necessidade. Comeces a enxergar o Jesus que te salvou, que te deu vida, que te deu amor, que te acolheu em momentos difíceis, para que tu também saibas acolher pessoas que precisam de ti, onde tu estás. Olha, querido, o reino precisa ser implantado nesse meio em que tu estás. Não adianta vir à igreja todo domingo se você não implanta reino no lugar onde você está. Se você não é embaixador do reino, se você não é uma pessoa que traz o reino ao lugar, ao ambiente de trabalho, ao ambiente de família onde você está inserido. Seja um semeador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te incentivo a tu semear. Semeia, lança a tua semente. Ajuda, estende a tua mão, deixa teu coração se mover em compaixão. Em nome de Jesus. Te damos graça, Senhor. Levantamos as nossas mãos essa noite e agradecemos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Diga, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por me fazer livre. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tens me dado. Obrigada, Senhor, que eu possa ser uma pessoa proativa, que eu possa ser uma pessoa que seja bênção, que meus irmãos onde vão sejam bênçãos, sejam pessoas que hajam naturalmente, Senhor, que se sintam movidos à compaixão sem nenhum interesse, Pai, mas que eles possam minguar para que tu cresças, que tu cresças, que tu cresças, que tu cresças. Diga bem alto, Senhor, nessa noite, eu, Senhor, quero minguar para que tu cresças em mim. Diga isso bem alto, igreja. Fale bem alto isso, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer que a gente mingue para que Deus cresça em nós. Vamos minguar, vamos ficar pequenos, vamos nos posicionar diante de Deus nessa visão. Senhor, eu aqui, Senhor, não sou nada, mas tu és tudo que eu tenho. Tu és a minha vida, tu és o meu respirar, tu és as minhas forças, tu és tudo que eu tenho, tu és aquele que renova as minhas forças,